Galera, vocês só me confirmem aqui no chat se vocês estão vendo a tela do mapa mental. Vou voltar aqui no Zoom só para ver aqui. Beleza, a Nayara já me deu feedback, várias pessoas sim. Ok. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, né, hoje a gente vai falar sobre otimização de tráfego, voltado para uma estratégia muito específica, que é o low ticket, tá? Para quem não sabe ainda, está se familiarizando com essa nomenclatura, low ticket são produtos que a gente coloca ali para vender, que varia de 37 a 97 reais, tá? Essa é a média do que configura ali um produto low ticket. E quando eu falo de otimização de tráfego, né, o que é otimização? Otimização é qualquer ajuste que eu faço dentro da minha campanha para tentar melhorar os meus resultados, tá bom? E antes de entrar, assim, nas estratégias de otimização, o que faz, o que pode fazer, o que não dá para fazer, eu quero colocar todo mundo na mesma página, porque eu só sei se algo tá bom ou tá ruim se eu tenho clareza sobre quais parâmetros que eu tenho que olhar, né? E daquele parâmetro, o que é bom, o que é ruim, para eu ter uma noção, assim, quando eu estiver olhando ali as métricas dentro do meu gerenciador de anúncios, tá? Então, assim, para eu fazer qualquer otimização de tráfego, primeiro eu tenho que fazer a análise das métricas do meu tráfego pago. E se vocês, quem que já entrou várias vezes no gerenciador de anúncios, quem já roda campanha, sabe que no Meta Ads a gente tem inúmeras métricas. Só que para fazer uma análise bem feita, a gente não precisa saber de todas as métricas. Ok? Deixa eu ver aqui. Ó, e para quem não tem colunas criadas ainda, vai ser algo do zero, vai clicar em colunas, vai clicar aqui, ó, personalizar colunas. E aí vai fazer o mesmo processo, tá? Vocês vão ver que algumas métricas elas já vêm assim de pré-definição, né? Por exemplo, veiculação, ações, o nome do conjunto, o orçamento, resultado, isso já vem, tá? Ele já puxa aqui também custo por resultado, resultados. Aí como é que a gente gosta de organizar? Por exemplo, aqui está o resultados. Se a minha campanha é de vendas, o que aparece aqui nessa aba de resultados é o número de vendas que eu tive. E o custo por resultado é o quanto que eu paguei para o Facebook conseguir fazer aquela venda. Então faz sentido o resultado e o custo pelo resultado tá um embaixo do outro, porque facilita a nossa visualização. Tá? Então eu só vou montar aqui na prática rapidinho essa coluna para ninguém ficar com dúvida na hora que sair a gravação e estiver montando sozinho, tá? Então, veiculação, orçamento.
Deixa eu ver aqui, ó. Orçamento, resultado, custo por resultado, alcance, impressões. Embaixo de impressões, é sempre bom colocar o CPM. Impressões é a quantidade de vezes que o Facebook ele mostra os seus anúncios para as pessoas, e o CPM é o custo por mil impressões. Então, como são duas métricas relacionadas, pode deixar uma embaixo da outra. Aqui, ó, o valor usado é legal estar embaixo de orçamento, porque você já consegue ter essa visão. Quanto que eu coloquei que era para aquela campanha gastar, quanto de fato ela gastou. Tá? Porque às vezes acontece isso, às vezes a campanha não gasta aquilo que a gente colocou. Então, o CPM, aí aqui já puxou o CTR, cliques no link. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas métricas. Mas CTR todos está relacionado ali ao desempenho do criativo. Aí cliques no link para eu saber quantas pessoas de fato clicaram ali no link do meu anúncio. Aí visualização da página de destino do site. Então vai ser essa métrica aqui que vai me mostrar quantas pessoas visitaram a minha página de vendas. Ou quantas pessoas visualizaram ali a página do meu quiz, ok? Aqui, taxa de carregamento da página de vendas. O que é essa taxa de carregamento? Nem todo mundo que clicar no link do anúncio de vocês vai de fato visualizar a página de vendas ou quiz, tá? Por que isso acontece? Porque cada página ela tem um tempo de carregamento. Algumas vão abrir mais rápido, outras demoram mais um tempo, ok? O que a gente considera como uma boa taxa de carregamento é algo ali em torno dos 60%, 65%. Até aí é o esperado. Aí, por exemplo, se a minha página está carregando 40%, isso pode ser um gargalo do meu tráfego, porque as pessoas elas clicam no meu link, mas elas não estão vendo a minha página de fato, tá? Então, ter essa métrica aqui é super importante, ok? E essa métrica aqui, ó, taxa de carregamento, é porque eu já tenho criado, por isso que ela apareceu aqui. Ela não é uma métrica que, se eu pesquisar aqui, ela vai aparecer. Eu tenho que criar essa métrica de uma forma personalizada. Para criar a métrica personalizada, ó, eu venho aqui em mais, personalizado, e aí eu clico aqui ó, em criar métrica personalizada. Essa métrica em específico da taxa de carregamento, qual é a fórmula que a gente usa para criar ela? Basicamente, a gente. Ver se eu consigo editar ela. Não vou conseguir editar. Vou simular criar de novo, tá? Para eu saber a taxa de carregamento, eu pego aqui o número de visualizações que eu tive da página de destino. E aqui, ó, a gente tem que escrever com calma. E tem que tomar um cuidado porque tem várias métricas que têm um nome parecido. Por exemplo, aqui tá visualizações da página de destino no app. Não é no app que eu quero, né? Ó. Aí também tem taxas de compras e também não é o que eu quero. Aqui, ó, apareceu visualizações da página de destino, tem que ter certeza que o nome tá certinho. Aí eu aperto aqui, ó, o dividir, e aí eu coloco cliques no link. Aí eu pesquiso por essa métrica. Muda aqui o formato para porcentagem, e aqui eu dou o nome para minha métrica. No caso, taxa de carregamento 2, porque eu já tenho uma primeira criada. E aí, feito isso, ó, eu vou criar métrica e ela já aparece aqui para eu adicionar ela aqui do lado direito das minhas colunas, tá? As únicas duas métricas que nesse momento vocês vão precisar criar de forma personalizada é essa taxa de carregamento e essa taxa de checkout, tá? O que é a taxa de checkout? É ali a porcentagem das pessoas que acessam a página de vendas de vocês, quantos porcentos avançam ali para a página de pagamento. Então, essa métrica, ela me mostra como é que está o desempenho da minha página. Porque se eu tenho uma taxa de checkout muito baixa, ou seja, as pessoas elas entram na minha página, mas elas não avançam, significa que a minha página ela não está comunicando a minha oferta de maneira atrativa. Tá? E aí, para fazer essa métrica personalizada, qual é a fórmula que a gente usa? É a métrica de finalização de compras iniciadas dividido por visualização da página de destino. Então, eu vou adicionar essa fórmula aqui, né? Finalizações de compras iniciadas, dividido por visualizações. Deixa eu ver se dessa vez vai aparecer mais fácil. Aqui, ó, apareceu. Aí eu mudo o formato aqui para porcentagem, para ficar certinho ali, e dou o nome para essa métrica. Tá? Aí eu aperto em criar, aí ele vai criar certinho, e aí eu adiciono aqui dentro das minhas colunas, tá bom? Eu não vou adicionar todas, senão vai demorar muito tempo, tá? Mas eu deixei aqui salvo e mostrei o caminho, como é que vocês fazem isso, beleza? Então, vamos lá. Resultados, como eu comentei para vocês, né? Veiculação. Vou começar daí. Veiculação é quando a campanha ela está ativa
está inativa ou está pausada. Tudo isso o Meta Ads vai mostrar para a gente, ok? O orçamento é quanto que eu estou disposta a investir ali por dia na minha campanha, o valor usado é o quanto aquela campanha gastou de fato. O resultado, ele depende muito do objetivo que eu coloquei dentro da minha campanha. Então, se eu criei uma campanha de vendas, em resultados vai aparecer o número de vendas que eu tive. Mas se eu criei, por exemplo, uma campanha de leads, o resultado vai aparecer o quê? O número de leads que aquela campanha gerou, ok? E o custo por resultado, a gente também chama de custo por aquisição ou CPA, tá? São sinônimos, que é basicamente o quanto que eu pago para o Facebook para ele conseguir fazer uma venda. Esse custo por resultado, ou custo por aquisição, ou CPA, que é a mesma coisa, uma boa métrica é em torno de 50% do valor do produto de vocês. Então, por exemplo, se o meu produto ele custa R$ 50, um bom custo por resultado vai ser o quê? 25, entendeu? E aí, essa métrica aqui, ó, custo por resultado, ou CPA, é a métrica principal, que me diz se a minha campanha está indo bem ou está indo mal, tá? Então, isso é muito importante. Essas métricas aqui, ó, de alcance, impressão, CPM, frequência, são métricas muito secundárias, tá? Então, a impressão é quantas vezes o meu anúncio ele aparece para as pessoas, o alcance é a quantidade de pessoas que o Facebook ele consegue alcançar ali com os meus anúncios, a frequência é quantas vezes a mesma pessoa viu o meu anúncio. É interessante olhar isso, mas, por exemplo, essas métricas de alcance, impressão, frequência, são métricas muito secundárias, tá? Não quero que vocês olhem para essas métricas e pensem, meu Deus, o Facebook está alcançando pouca gente, meu Deus, a pessoa está vendo meu anúncio 3 vezes, tá? São métricas muito secundárias essas. Essa métrica aqui, ó, de CTR e o CPC, essas duas, elas vão me dizer sobre a performance dos meus anúncios. Tá? Então, o CTR, vocês não quero que vocês decorem isso, tá? Com o tempo vocês vão se acostumando. Mas o CTR, ele leva em consideração a quantidade de vezes que seu anúncio ele foi clicado versus aí a quantidade de vezes que seu anúncio foi impresso. Então, é uma conta doida que o Facebook faz e ele dá o CTR, ok? Via de regra, o CTR ele tem que estar ali em torno de 1 ou 1,5%. Então, se eu estou rodando um anúncio e o meu CTR está 0,5, significa que o quê? Meu criativo ele não está chamando tanta atenção das pessoas para quem ele está aparecendo, ok? Daqui a pouquinho, eu estou falando alguns números assim, né? O CTR até 1%, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês certinho, né? Quais são os parâmetros ideais de cada métrica. Só estou dando um overview assim das métricas que a gente olha, ok? O CPC é o custo por clique no link, ok? Na campanha a gente vai ver também quantos cliques totais aquela minha campanha teve, vou ver o número de visitas que a minha página de vendas ou quiz teve, o número de finalizações de compras iniciadas. Isso aqui é uma dúvida muito comum, tá? Finalização de compra não significa que a compra aconteceu. Significa que alguém acessou o checkout ali do seu produto, aquela tela onde ela vai colocar as informações dela para ela fazer a compra de fato, ok? Aí a gente acompanha a taxa de finalização de compras ou checkout, é a mesma coisa, tá? Que é aquela métrica personalizada que eu mostrei agora há pouco para vocês como cria. Então, essa métrica aqui, ó, ela mostra sobre a performance da minha página, tá? Aí eu também consigo acompanhar o custo por finalização de compra ou por checkout, que é a mesma coisa, ok? E a última métrica aqui, compras. Então, eu vou analisar as minhas campanhas, é isso aqui que eu organizo e eu sento para olhar, beleza? E aqui já explicando para vocês o que, que é aceitável de cada métrica. Então, como eu falei para vocês, o CPA, que é o custo por aquisição ou custo por resultado, para low ticket, a gente tem que buscar o quê? Algo em torno de 50% a 60% do valor do produto. Eu coloquei 60% do valor do produto aqui, porque low ticket ele é um produto barato, entendeu? Então, no início, é natural que às vezes o CPA ele fique mais alto, porque pensa assim, cara, eu estou vendendo, meu produto ele custa R$ 37. O meu CPA ideal, considerando que ele vai ficar em torno ali dos 50%, ele seria o quê? Mais ou menos uns 18,50. Então pensa assim, a cada 18,50 que eu invisto, o Facebook ele tem que fazer uma venda. Só que 18,50, ele é um número baixo ainda para o Facebook gastar, mostrar para as pessoas, descobrir o melhor público e fazer a venda. Entendeu? Então, quando o ticket ele é muito baixo, às vezes eu fico com o meu CPA muito apertado para eu conseguir fazer com que de fato ele funcione. Por isso que eu coloquei até 60%, porque ele vai ser um pouquinho mais alto, dependendo ali do ticket do produto e dependendo do início que você tá, por conta do tempo de aprendizado ali do Facebook para entender quem é o seu público que vai comprar o produto. Tá bom? Então, ó, custo por resultado, vou escrever aqui.
custo por aquisição. Eu vou colocar as 3 nomenclaturas, porque vocês não vão ficar com dúvida quando vocês ouvirem CPA, custo por resultado, custo por aquisição, é a mesma coisa, tá? É a métrica principal da campanha de vocês, ela que diz se a campanha está indo bem ou indo mal. Aí aqui eu coloquei as outras métricas secundárias mais importantes que a gente olha, né? Então a gente bate o olho ali no CPM, que é o custo por 1000 impressões. Essa métrica ela está muito relacionada ao nicho aonde eu estou trabalhando, porque nichos maiores costumam ter CPMs mais baratos. Por quê? Porque é um público gigante, é um público de milhões e milhões de pessoas. Então é fácil para o Facebook alcançar 1000 pessoas. Por isso que nichos de emagrecimento, marketing digital também, esse CPM ele costuma ser barato. Nichos que são específicos, que tem poucas pessoas no Brasil, o CPM é normal ser mais caro, porque é mais difícil para o Facebook encontrar essas pessoas. Então, a verdade é que o CPM, ele depende muito do nicho onde você está. E não tem como eu falar assim que o CPM ele tem que ser R$ 50 para todo mundo. Isso não existe, tá bom? Porque depende do tamanho do meu público, depende também se os meus criativos eles estão com um bom filtro de copy, né? O que é isso? É se nos primeiros segundos dos meus criativos, se o Facebook entende com quem que eu estou falando. Se eu faço um criativo muito amplo, assim, uma comunicação muito subjetiva, se o Facebook e as pessoas não entenderem com o que você está falando, o Facebook ele vai ter essa dificuldade para saber quem é o público dessa pessoa. E aí ele começa a gastar muito. Aí fica caro para você aparecer. E se fica caro para você aparecer, o seu clique vai ficar mais caro também. O custo para a pessoa chegar no seu checkout vai ser mais alto. Tá? Então, ele é uma métrica secundária que ele influencia as minhas outras métricas. Por isso que aqui eu comecei falando primeiro dele, né, dentro dessas métricas secundárias. Beleza? Mas, como eu sei que às vezes vocês gostam de um número fixo para se ter um norte, a gente considera ali um bom CPM na casa entre 60 e 70 reais, tá? Mas isso aqui não é uma regra, depende do nicho, ok? Então, o CTR, que é uma métrica de performance de criativo, tem que estar ali entre 1% e 1,5%. O CPC, que é o custo por clique no link, tem que estar até R$ 3, ok? Aqui eu coloquei essa questão de avaliar o histórico. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que a Joana já tem 2 anos que ela faz anúncio, ela já consegue vender, e ela consegue pagar no CPC, tipo assim, 1,50. Aí eu falo para Joana, o CPC é até R$ 3. Ela vai pensar assim, nossa, os meus criativos estão muito bons, ou vamos supor que depois ela faça um outro teste de criativo, e aí esse criativo ficou R$ 2,80. Ela vai pensar assim, nossa, tá abaixo dos R$ 3, então meu criativo tá bom. Só que considerando o contexto da Joana, não dá pra gente falar que o criativo dela tá bom a 2,80 por conta do histórico dela. Ela tem um histórico de pagar pelo criativo 1,50, 1,80, no máximo ali R$ 2. Então, de repente, se ela testa um criativo e deu 2,80, tá caro para ela. Tá? Então, aqui a gente coloca até R$ 3 para vocês terem um norte, mas o mais importante é avaliar o histórico. Beleza? E aí, se eu sei que na minha conta a média do meu CPC fica em torno de 2,50, para você, seu criativo ali, ou seu teto, é até 2,50. Se em algum momento eu testei algum criativo e eu estou pagando R$ 3, significa que esse criativo ele não está chamando a atenção das pessoas o tanto que ele poderia, ou o tanto que eu sei que eu consigo, porque eu já fiz, eu tenho números para provar, tá? Então, isso aqui é muito importante, ok? Para a estratégia do low ticket, a gente leva em consideração o custo por checkout também, ok? E a gente tem duas formas de olhar para esse número. Em alguns casos, a gente fala que o máximo que você tem que estar disposto a pagar ali pelo checkout é R$ 12, ou em torno de 20% ali do valor total do seu produto, tá bom? Então, pensa assim, se eu estou rodando anúncios e eu tenho quase nenhum checkout, significa que você tem um problema, entendeu? Então, por isso que às vezes é bom a gente olhar para ver quanto que a gente paga por checkout no fim das contas. Porque se tiver muito, tipo assim, o meu checkout é o preço do produto, significa que alguma coisa na sua página de vendas, na sua oferta, não está tão clara. Porque as pessoas podem até chegar na sua página de vendas, mas elas não avançam, ok? Aí eu coloquei aqui também a taxa de checkout, né? Recapitulando, a taxa de checkout é a porcentagem das pessoas que chegam na página de vendas e avançam para o checkout, que é a página de pagamento. Então, ela tem que, para o low ticket, ela tem que estar no mínimo 20%. Se isso não estiver acontecendo,
minha página está fraca. Então, o custo por checkout e a taxa de checkout, elas vão dizer sobre a performance da minha página, sobre a clareza da minha oferta, o quanto a minha oferta está atrativa, tá? O quanto que as pessoas olham o meu produto e desejam, cara, eu quero esse produto, quero avançar, tá bom? Aí eu coloquei essa outra métrica aqui, que ela varia muito de nicho para nicho, tá? Que é mais ou menos a taxa de que eu, assim, das pessoas que acessam a minha página de vendas, quantas de fato compram o meu produto. Né? Então, tem que ficar ali em torno de um mínimo 4%, pensando ali no low ticket, ok? E reforçando para vocês, cada conta de anúncio, cada pessoa, dependendo do histórico, do momento, vai ter as suas métricas. Então, o mais importante de tudo, para quem já roda tráfego, é olhar o seu histórico. Entendeu? Então, se você já roda tráfego, seu criativo tá R$ 4,00, 4,50, seu CTR tá 0,80, você já sabe que você tem um gargalo no criativo. Se você roda tráfego e viu lá que a sua taxa de checkout do low ticket tá 12%, significa que você tem o quê? Você tem que olhar para sua página de vendas com mais carinho, para entender ali o que você pode melhorar dentro dela. Entendeu? Tô rodando anúncios de emagrecimento, mas de repente o meu CPM tá a R$ 100. Cara, tá faltando filtro de copo nos meus anúncios. O Facebook não tá sabendo com quem eu tô falando. Entendeu? Então, uma vez que a gente já sabe mais ou menos o que esperar de cada métrica, a partir disso eu consigo apontar aonde é que está o gargalo da minha campanha. Se eu não estou vendendo, por que eu não estou vendendo? Meu CPM tá quanto? Meu CPC tá quanto? Tá R$ 5 meu CPC? Cara, tá caro. Meu CTR tá 0,20. As pessoas estão ignorando os meus criativos. O meu checkout tá 25% e as pessoas não estão comprando. Isso significa o quê? Que às vezes as pessoas não estão tendo clareza ali da sua oferta, do problema que ela vai resolver. Porque assim, ó, low ticket, você tem que pensar. Transformação de low ticket é resultado rápido, resultado prático, com uma ferramenta simples. A oferta de low ticket de vocês, elas têm que ter esses três diferenciais. Esses três têm que aparecer na página, tem que aparecer nos anúncios, para a pessoa tomar aquela decisão. Cara, isso aqui tá muito bom, porque é barato, mas olha só o problema que eu vou resolver rápido. Tá bom? Antes de eu avançar, eu só vou ver aqui no chat se até agora fez sentido para vocês. Tá? O que eu quero que faça sentido nesse momento? Ângela, entendi quais são as métricas mais importantes. Ângela, entendi agora o que cada métrica ali significa. Ah, esse é o ponto mais importante. Essa questão agora de quanto tempo eu demoro para otimizar, como é que eu faço isso na prática, aí vai ser a próxima parte da aula, tá? Mas antes de eu avançar, eu queria ver se isso ficou claro para vocês, tá? Ó, qual a diferença do CPC todos e o CPC custo por clique no link? Essa pergunta é muito boa, Alexandre. O CPC todos, se a pessoa ela clica em curtir, se ela clica em comentar, se ela clica no nome do seu perfil, isso vai somar no CPC todos. Agora, quando ela clica no link, que joga ela para a sua página de vendas, esse é o CPC clique no link. E para avaliar a performance de anúncio, a gente leva em consideração o CPC clique no link, ok? Deixa eu ver aqui. Até agora fez sentido para mim, beleza. Preciso colocar em prática, me perdi no histórico. Preciso anotar. Depois vocês vão ter acesso ao mapa mental, vocês vão conseguir pegar essas métricas com mais calma. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou assim, vou adiantar essa pergunta, né? O que converte mais, quiz ou página de vendas? Não tem uma resposta exata, João, porque depende muito do nicho. Então, assim, o que a gente já viu aqui dentro da mentoria Fluxo? Nichos de desenvolvimento pessoal, às vezes o quiz ele funciona muito bem, porque eu vou fazendo perguntas para a pessoa, para entender ali o momento que ela tá, dificuldade que ela tem, aonde é que ela trava. Então, esse público ele se identifica muito e eu consigo aumentar o nível de consciência dele para o momento que eu falo ali qual é a minha oferta. Agora, nichos que são mais técnicos, planilhas, engenharia, arquitetura, né? Às vezes a pessoa não quer responder pergunta, ela só quer entrar numa página onde ela vai ver ali de cara o que ela vai conseguir resolver, quais são os benefícios daquele problema que ela vai conseguir resolver, ela clica no botão e compra. Entendeu? Então, assim, a gente tem muitos mentorados que testam, né? Às vezes começa ali testando o quiz, a gente vai acompanhando ali a taxa de checkout, vai acompanhando ali o número de conversões, depois a gente faz um teste com página e compara ali o número de conversões em vendas de cada um e bate o martelo. Não, vou, a partir desse momento, seguir só com página, tá? Deixa eu ver aqui o que mais.
Ó, uma média de métrica de tempo de campanha para ter esses dados. Subiu a campanha, para eu fazer qualquer leitura, eu tenho que deixar essa campanha rodar por pelo menos 3 dias. Tá bom? Eu não posso subir a campanha 1 hora depois. E eu sei que a gente fica ansioso, né? A gente subiu a campanha e a gente fica assim, meu Deus, uma pessoa clicou, meu clique tá R$ 10. Porque, ó, o que vocês entendem? Eu subi a campanha fica doida no início. O Facebook ele demora para atualizar os dados, não é em tempo real. Tá? Então, subiu a campanha, deixa ela rodar ali por uns 3 dias. No quarto dia, a gente vê e vai fazer essa análise do funil. Teve vendas? Se teve vendas, quanto que foi o CPA? Ficou em torno de 50% do valor do produto? Se não ficou, por que não ficou? Aí eu vou analisar as métricas secundárias. Quanto é que ficou meu CPC? Quanto é que estava meu CTR? Quanto é que ficou minha taxa de checkout? E aí, olhando para os parâmetros que eu mostrei para vocês no mapa mental, eu sei onde é que está o gargalo. Eu sei onde que eu vou corrigir. Vou mexer na página, vou mexer no anúncio. Entendeu? Deixa eu ver aqui o que mais. Sim, Gil, vou falar sobre como escalar a campanha. Pede pro pessoal subir logo essas aulas do Zoom, por favorzinho. O time já tá aqui registrando tudo, gente. Adriano perguntou: o custo de checkout de R$ 12 também vale para produtos mid-ticket? Não. Porque, assim, como ele é um ticket maior, eu vou ter menos pessoas, às vezes, indo para o checkout. Tá? Então, eu não consigo aplicar essa mesma regra para produtos de outros valores. Alguém perguntou não sei o que do ManyChat. O gerenciador de anúncios, ele vai pegar o que ele está rodando de fato, o que aparece como um anúncio ali, que ele mostrou. Se veio também pelo ManyChat, às vezes, lá dentro do Facebook, ele não vai contabilizar isso em relação ali, cliques no link. O que é o custo por checkout? Alguém falou que não ficou claro. Então, vamos assim, Denis, vamos supor que você investiu na sua campanha R$ 10 e 5 pessoas entraram no seu checkout. Então, o custo por checkout é você dividir o valor investido pelo número de checkouts que você teve. Nesse exemplo, seu custo por checkout aqui ficou R$ 2. Entendeu? Sim, vocês vão ter acesso ao mapa, beleza. Beleza, eu vou avançar aqui, porque a gente vai entrar agora na parte de estrutura de campanha. E aí depois eu volto e respondo mais algumas dúvidas. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Show. Agora, com relação à estrutura de campanhas, galera, eu vou apresentar para vocês 3 tipos aqui. Tem uma estrutura mais básica, que normalmente quem está começando, que não tem tanta familiaridade assim com a ferramenta, que não tem tanto orçamento para testar, é a mais indicada, ok? Por ser a mais barata e também por ser a mais simplificada no sentido de criar, beleza? Então, como é que é essa primeira estrutura? Eu vou criar a minha campanha, lembrando que o objetivo tem que ser vendas, e o evento de otimização dessa campanha é o evento padrão de compra. Tá? É eu fazendo essa configuração que eu falo para o Facebook o que eu estou buscando. Se eu colocar algo diferente disso aqui, o Facebook vai buscar outras coisas e talvez o evento de vendas, que é o que a gente está procurando, não aconteça. Beleza? Então, a estrutura dessa campanha é uma campanha. Essa campanha ela vai ter só um conjunto de anúncios e eu vou começar a rodar ela com pelo menos 3 anúncios. Por que eu vou começar com 3 e não mais? Porque como é uma campanha que eu vou começar com pouca verba, se eu colocar vários criativos, o Facebook ele não vai gastar dinheiro em todos os criativos, ele vai priorizar ali aqueles que ele acredita ter um maior desempenho. E vai ter vários anúncios que talvez não tenha dados nenhum. E aqueles criativos que ficam zerados de dados, não tem como a gente concluir que eles não funcionaram. Por que não tem como? Porque eles não têm dados para eu analisar. Tá? Então, muitos criativos, o Facebook ele pulveriza muito meu orçamento e eu não tenho dados suficientes para concluir alguma coisa. Tá? E por que a gente não coloca, às vezes, um criativo dentro da campanha? Tem estruturas que a gente testa um criativo. Só que eu só coloco um criativo quando eu já tenho um certo conhecimento de qual criativo eu sei que vai converter para aquele público. Então, quando eu já tenho uma noção melhor, aí eu posso testar campanhas com um criativo. Quando eu não tenho muito bem uma noção de qual ângulo, de qual tipo de comunicação, do que eu mostro naquele criativo que vai ajudar na conversão, aí eu posso seguir essa estrutura de uma campanha, um conjunto e 3 anúncios, beleza?
Campanhas para low ticket, a gente começa anunciando ali para público frio, ok? E quando eu falo público frio, são aparecer para pessoas que nunca me viram, beleza? Quem quiser, eu tenho um público quente muito grande, quero testar vender para essa audiência, você pode testar também, ok? Mas via de regra a gente começa anunciando para público frio. E quando eu falo público frio, é o quê? É um público semelhante, né? O que é o público semelhante? É um público que eu crio lá dentro do Facebook Ads, onde eu dou uma amostra para o Facebook. Facebook, eu tenho essa lista de e-mails. Procura pessoas aí no Facebook que são parecidas com essa galera e eu quero que você anuncie para essas pessoas semelhantes. Então, esse é o público semelhante. É um tipo de público frio que o Facebook cria baseado em alguma amostra que você deu. Essa amostra pode ser uma lista de e-mail, pode ser as pessoas que assistiram ali os seus vídeos do Instagram, pode ser pessoas que visitaram uma página específica, tá? Um outro tipo de público frio que a gente tem é o público de interesses, que é onde eu falo ali para o Facebook, eu seleciono, na verdade, 3 palavras-chave que estão relacionadas ao meu público. Então, essas palavras-chave vai ajudar o Facebook a entender quem é o meu público, com quem que eu quero falar. Então, se eu quero vender para engenheiro, eu vou colocar engenheiro, engenharia, engenharia civil, vou procurar palavras-chave relacionadas ao meu público, ok? E aí, nessa categoria de público de interesse, para começar, a gente recomenda colocar de 3 a 5 palavras-chave para ajudar o Facebook a entender quem é o público. Mais do que isso, pode ser que funcione, mas pode ser que você fique com um público muito amplo, porque cada palavra-chave lá dentro do Facebook é público de milhões de pessoas. Tá? E aí, o público aberto que eu coloquei aqui é o público que eu não faço nenhuma segmentação. Né? Eu deixo a idade aberta de 18 a 65 anos, eu não coloco nenhuma palavra de interesse, eu não coloco nenhum público lookalike, eu não coloco nenhuma sugestão de público. Okay? Para pessoas, para contas, onde o Pixel ele já tem um histórico de vendas, onde o Pixel ele já sabe quem é o perfil das pessoas que compram o seu produto, testar esse público aberto ele funciona bem. Beleza? Se você não tem histórico de vendas, estou começando, você vai começar com público de interesses. Estou começando do zero, mas eu tenho, por exemplo, algum público quente, você pode criar um público semelhante desse público quente e colocar para rodar para ele, ok? E aí, em todos esses públicos, vocês podem testar com o Advantage ativo, tá? Esse Advantage ativo é a IA da Meta. Quando a gente está configurando um conjunto de anúncio, ele já fica ativo de forma automática. Então, basicamente, não precisa fazer nada para ativar isso aqui, ok? E aí, quando estiver testando, um ponto de atenção, tá? Tem algumas contas de anúncios, alguns nichos, alguns públicos que às vezes, quando eu deixo o Advantage ativo, ele não funciona tão bem. Por que, que às vezes não funciona tão bem? Porque às vezes o Pixel ele não tem uma inteligência suficiente para entender quem é o público, então ele começa a distribuir para pessoas muito aleatórias, tá? Então, o que, que vale a pena? Testar com o público Advantage, começa assim, estou começando, deixa o Advantage ativo. Mas depois, quando você estiver rodando campanha, você pode testar também alguma campanha com Advantage desativado. Às vezes pode ser que funcione bem também, tá? Então isso aqui não tem meio que uma regra, só mais boas práticas, beleza? E aí, nessa estrutura de campanha, o orçamento que eu coloco é o orçamento CBO, ou seja, o orçamento a nível de campanha. Na aula passada, da quarta-feira passada, eu expliquei, né, que dentro do MetaAds a gente tem 2 tipos de orçamento. Eu tenho o orçamento CBO, que fica a nível de campanha. Então, o CBO é só uma sigla em inglês para falar que o orçamento está a nível de campanha. E eu tenho o orçamento ABO, que é o meu orçamento a nível de conjunto de anúncios. Então, quando eu coloco o orçamento CBO a nível de campanha, eu estou dando mais poder ali para minha campanha para ela gastar o dinheiro como ela achar melhor. Quando eu trabalho com orçamento ABO, é quando eu quero ter mais controle de quanto cada público, por exemplo, vai gastar. Tá? Para essa estrutura aqui mais básica, orçamento CBO a nível de campanha. E como é que eu sei qual vai ser o orçamento diário que eu vou colocar dentro dessa campanha? Então, vamos supor não, né? Essa campanha, ela tem 3 anúncios. A gente vai considerar R$ 10 para cada anúncio. 3 vezes 10 vai dar 30. Então, o meu orçamento diário para uma campanha que tem 3 anúncios seria R$ 30. Ângela, não tenho R$ 30, eu não consigo anunciar com menos? Você consegue anunciar com menos, mas pode ser que o Facebook ele fique mais dias em tempos de aprendizado. Pode ser que o Facebook ele demore mais dias para fazer ali a primeira venda. Ok? R$ 30, considerando ali R$ 10 para cada criativo, eu consigo, digamos assim, otimizar melhor o gasto da minha campanha para que não fique tão devagar a inteligência e os primeiros resultados, ok?
E uma outra forma de eu calcular que o meu orçamento diário, às vezes, é eu pegar o ticket do meu produto, por exemplo, 97, dividir por 3. E o resultado dessa divisão vai ser meu orçamento diário. Tem gente que trabalha dessa maneira, ok? Mas simplificando para vocês, eu acho que R$ 10 ali por anúncio, eu acho que deixa a conta muito fácil de seguir. Okay? E aí, por exemplo, Ângela, eu quero testar uma campanha com 5 anúncios. O que eu faço? Você pode testar, mas o orçamento ele tem que ser um pouco maior. Tem que ser ali pelo menos R$ 50. Ok? Então, essa é a estrutura. Uma campanha, um conjunto, 3 anúncios dentro dessa campanha. Orçamento vai levar em consideração que é R$ 10 para cada anúncio. Se eu tenho 3 anúncios, então meu orçamento diário vai ser R$ 30 por dia. Beleza? E aí, com relação à otimização dessa campanha, nos 3 primeiros dias, eu não vou mexer em nada, como eu falei para vocês, ok? No quarto ou no quinto dia, aí eu vou avaliar o meu CPA. O que é o CPA? É a métrica mais importante da minha campanha, ok? Que eu expliquei para vocês anteriormente. O CPA, custo por resultado, custo por aquisição, é a mesma coisa. Então, se o meu produto, se a minha campanha, ela fez venda e o CPA ele está abaixo ali dos 60% do valor do meu produto, o que eu faço nessa campanha? Eu posso aumentar o orçamento diário dessa campanha em 20%, porque é uma campanha que está indo bem, ela vendeu e o CPA tá bom. Eu posso pegar esse criativo que vendeu e criar variações desse anúncio. E aí, essas variações para eu testar, eu não vou subir na campanha que está rodando, eu vou criar uma nova campanha para subir essas 3 novas variações. Tá? E eu também posso criar anúncios do zero com novos ângulos. E aí, para testar esses novos anúncios, criando outras campanhas também. E aí, essas outras campanhas, nessa mesma estrutura. Uma campanha, um conjunto de anúncio, 3 anúncios. Às vezes, você subiu a primeira campanha, vocês não vão mexer mais assim a nível de estrutura de campanha, vai ser mais trocando os anúncios. Beleza? Então, assim, alguém perguntou assim: eu começo testando o quê? Página ou anúncio? A gente sempre começa testando ali os anúncios. E aí, com os resultados das minhas primeiras campanhas, eu vou ver se eu vou ter também um problema na página. Aí, tendo um problema na página, e aí eu vou modificando a página, testando outras páginas. Tá bom? E aí, o outro cenário, porque assim, ó, de toda campanha que vocês rodarem, vocês vão encontrar esses 3 cenários. Ou a campanha ela vendeu e o CPA está abaixo dos 60% ali do valor do produto, ou a campanha vendeu, segundo o cenário, porém o seu CPA ele ficou acima dos 60%, ou pode ser que a campanha ela não venda também, ou seja, é uma campanha que não tem CPA. Para essa campanha em específico, o que a gente faz antes de pausar a campanha? A gente começa ali diminuindo o orçamento diário em 20% daquela campanha. O orçamento, sempre que eu aumento ou diminuo, você tem que pensar que é como se fosse o acelerador e o freio da campanha. Então, uma campanha que está indo bem, eu falo para o Facebook, vou apertar um pouquinho mais aqui no acelerador para a gente conseguir alcançar mais pessoas e vender mais. Uma campanha que não está vendendo, CPA está alto, eu diminuo o orçamento. Eu falo, amigão, vai com calma, porque o negócio não tá bom. Entendeu? Você pode ir, mas vai com atenção. Então é isso que eu estou querendo dizer para o Facebook. E aí, depois que eu faço essa otimização do meu orçamento, diminuindo para dar uma segurada nos meus gastos, o que eu tenho que fazer a seguir? Eu tenho que analisar as minhas métricas secundárias. Porque, beleza, eu já vi que eu não estou vendendo. Ou eu já vendi, mas o meu CPA está muito alto. Mas por que o meu CPA está muito alto? Por que essa campanha não vendeu ainda? Então, você vai lá analisar a taxa de checkout, vai ver ali o seu custo por checkout, essas 2 métricas vai dizer se a página está performando. Eu vou ver ali o meu CTR e o meu CPC, clique no link, porque eu vou dessa forma saber se o problema está nos anúncios. Eu vou ver ali se o meu CPM ele está dentro ali da faixa esperada, porque assim eu vou descartar, né, que não é essa métrica que está puxando as minhas outras métricas para cima, ok? Se aí entram agora outras situações, né? Se eu só uso página de vendas, eu vou olhar essas métricas aqui. Ó. Essas métricas aqui vão me dizer onde está o gargalo da minha campanha. Se eu uso o quiz, aí eu tenho que analisar as métricas desse quiz também, beleza? E aqui eu coloquei para vocês quais são essas métricas do quiz que a gente analisa, tá? Então, o primeiro ponto que para eu fazer qualquer análise de quiz, esse quiz ele tem que ter pelo menos 100 visitantes. Menos do que isso, eu posso fazer até análise, mas não vai ser uma análise assim tão satisfatória, beleza? E aí, dentro do quiz, a gente tem 3 métricas principais.
A gente tem aquela taxa de interação geral do quiz, que normalmente é aquele número maior que aparece quando eu entro dentro dele, né? Essa primeira taxa de interação, ela tem que estar ali no mínimo 45%, né? E o que é essa taxa? Das pessoas que entram no quiz, acessei o quiz, por exemplo, vou acessar esse quiz aqui. Das pessoas que entram aqui, qual é a porcentagem que interagem com a primeira etapa? Essa interação com a primeira etapa é que tem que estar pelo menos 45%. Se essa taxa de interação geral ela está abaixo disso, significa que a pessoa ela entra no meu quiz e faz o quê? Vai embora. O quiz não chamou a atenção dela. Às vezes não ficou claro ali o resultado que a pessoa ela tá me vendendo, ela não, às vezes não me gerou curiosidade sobre algo que eu vou receber que me faz querer responder essas perguntas, entendeu? Então, assim, taxa de interação geral abaixo de 45% é problema na abertura do quiz. Aí eu vou acompanhar depois a interação entre as minhas perguntas. Tudo isso o quiz ele deve mostrar para você, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma pergunta, isso aqui é uma outra pergunta. A taxa de interação entre as etapas desse quiz tem que estar ali no mínimo 70%. Não pode cair abaixo disso. Se cair abaixo disso, de repente, eu tô com 50%, as pessoas chegam nessa etapa e só 50% avançam. Significa que essa etapa aqui, ó, ela tá sendo um gargalo dentro do meu quiz. E aí, uma vez que eu identifico isso, eu tenho que voltar nessa etapa e tentar ajustar ela, ou às vezes até tirar. Tá? Uma outra coisa que acontece muito frequente que derruba assim, a taxa de interação do quiz é as pessoas pedirem o contato da pessoa, o e-mail da pessoa. Né? Se você pede o e-mail da pessoa e não contextualiza falando que por que você está pedindo esse e-mail, o que a pessoa ganha ao dar o e-mail para você e que seja algo muito atrativo, normalmente isso joga a sua interação lá embaixo, tá? Então é até uma coisa que a gente não recomenda. Se você está começando, não coloca essas etapas de pedir nome, e-mail, telefone do lead. Tá? Se você já está mais avançado, seu quiz está vendendo, ou você tem uma isca muito boa que as pessoas elas se interessam, que por mais que ela não venda, ela coloca lá o e-mail para se cadastrar, beleza, você pode testar, tá bom? Então tem que ficar de olho aqui nessa taxa de interação entre as etapas. E uma outra métrica muito importante é a taxa de interação da última etapa do quiz. Ou seja, é aquela etapa que antecede a pessoa ela cair na página de pagamento. Ok? Dentro dessa última etapa, a minha interação tem que ser no mínimo ali entre 20% e 25%. Se eu não tenho essa interação mínima, o que significa? A pessoa ela chegou na última etapa do meu quiz, ela viu ali a oferta do meu produto, ela viu ali os entregáveis, mas ela falou: não vai me ajudar, não gostei, não tá claro, depois eu vejo isso. Entendeu? Então, normalmente, essa taxa muito baixa é oferta não tá claro, entregáveis não tá claro, não ficou atrativo, tá? E aí, olhando para esses números, eu sei exatamente onde otimizar o meu quiz. Né? Se isso aqui está abaixo de 45%, eu vou mexer na abertura. Se eu tenho alguma etapa que está caindo muito, eu vou tirar essa etapa ou otimizar ela. As pessoas chegam na última etapa e não avançam, cara, eu tenho que mexer na minha oferta, eu tenho que deixar mais claro ali os meus entregáveis. Beleza? Então, para a galera do quiz, ó, tem que se atentar a isso. Beleza? Aí aqui, tive análise de métricas. Aqui eu só coloquei para vocês, né? Se tal coisa tá ruim, o que a gente precisa mexer. E aí, ó, sempre que vocês identificou um gargalo no quiz e vocês fazem a otimização, uma boa prática é vocês exportar os dados do quiz e resetar ele, tá? Porque aí, resetando, aí a gente vai ter certeza no seu próximo 100 visitantes se melhorou, se piorou, se ficou a mesma coisa, tá bom? Então, eu coloquei aqui, né? Recomeçar o quiz a cada otimização. Então, nessa primeira estrutura de campanha, é assim que normalmente a gente otimiza, tá? Campanha rodou, eu tenho 3 cenários. CPA tá bom, CPA tá ruim ou não vendeu. E aí, uma outra dúvida muito comum, né? E quando é que eu pauso a campanha? Quando é que eu sei que tipo, não deu certo? Eu diminui o orçamento, minha campanha continua gastando, mas eu não vendi. Se essa campanha ela gastar ali o valor do produto, bateu o valor do produto, não vendeu, é bom desativar essa campanha, matar ela mesmo, analisar ali as métricas secundárias e subir uma nova campanha fazendo a otimização em cima da sua análise feita. Tá? Então, assim, ó, low ticket, galera, é muito rápido. E não dá para deixar uma campanha gastar, tipo assim, 200, 300, 500 reais para eu tentar vender um produto de 47.
Porque se a gente deixa, a gente vai ter prejuízo. Tá? Então, low ticket é subir a campanha, deixa 3 dias sem mexer nada, deixa rodar ali mais 2 dias, analisa as métricas, bateu o valor do produto, não vendeu, desativa, analisa as métricas secundárias, sobe uma nova campanha. Tá? Então, o fluxo de trabalho é esse, resumindo para vocês. Tá? Antes de eu avançar aqui para outra estrutura de campanha, só vou ver se vocês têm dúvida com relação a esse tópico. E se ficou claro para vocês, essa estrutura básica, como é que é a estrutura, na criação de nova campanha, pode copiar ou criar do zero. Você pode duplicar uma campanha existente, não tem problema, Renato. Duplica, troca só os anúncios, coloca para rodar. Angela assistiu o produto, é de 67. Posso começar com 30 por dia? Daniele, você pode começar ali a sua campanha com R$ 30 por dia mesmo, tá? E aí, esse exemplo da Daniela é muito bom. Vai pensar assim, né? Ângela, eu vou começar com R$ 30 por dia. A minha campanha ela vai rodar 3 dias sem eu mexer em nada. No final do terceiro dia, ela vai estar, tipo assim, com R$ 90, né? Ela passou ali do CPA. Na verdade, passou já até do valor do produto. Aí, o que a gente faria no caso da Daniele? Vai gastar um pouco mais no início, aí isso é um ponto importante. Às vezes, no início, às vezes precisa gastar um pouquinho mais, tá? Ali na primeira campanha. Porque, o que eu expliquei para vocês na aula passada? O meta tem aquele tempo de aprendizado. Às vezes, as primeiras vendas não vão sair muito rápido. Às vezes, precisa rodar 3 dias, 5 dias para o Facebook entender, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, para mim, o que mais impede de vender o low ticket a comunicação ali da oferta, muitas vezes. Então, eu lembrei para vocês têm que fazer um checklist, tá? O meu low ticket, ele comunica um resultado rápido? O meu low ticket, ele comunica a implementação dessa ferramenta, do que eu ensino de uma forma simples e prática? Entendeu? Porque normalmente, que a gente fazendo análise do fluxo, a gente olha os produtos e às vezes falta isso. A pessoa quer vender algo que não é tão rápido. A pessoa, sei lá, tem que fazer um negócio por 2 meses para ver algum resultado. Não. Resultado rápido, gente, é coisa de 7 dias, 14 dias, 21 dias, no máximo ali 30 dias. Passou disso, você tem que rever a comunicação do seu produto. Quiz ou página de vendas. Se o seu nicho é muito técnico, começa com páginas, se está no desenvolvimento pessoal, às vezes começar pelo quiz pode funcionar bem. Ao longo do tempo tem que testar os dois, tá? Não tem uma regra. Não entendi quando você falou de resetar o quiz. Por exemplo, dentro do lead, sempre que eu faço qualquer otimização, ele sempre tem um botão lá do lado direito, que eu posso escolher em exportar os dados, mandar para eu salvar esses dados, e depois tem um botão de resetar. Tá? Por que eu tenho que resetar? Porque depois eu quero ter 100% de clareza dos novos números que vão entrar dentro dele. Porque se eu deixo os dados antigos e aí eu faço as modificações, aí vai entrando novas pessoas, eu vou ter dificuldade de mensurar se a minha otimização ela foi efetiva. Se o CPA ficou bom e eu quero escalar alto, aí a gente vai entrar num outro ponto daqui a pouquinho, Natália. Outros low tickets. A Gabriela perguntou assim, né? O que você recomenda colocar no order bumper? Se é outros low tickets ou o produto principal? É melhor você colocar outros order bumpers, tá? Inicialmente começa com order bumpers que vão ter o ticket menor do que ali o seu low ticket. Assim, meu low ticket é 67, meu order bumper vai ser 57, 49, algo assim, tá? Começa com um order bump e depois você pode adicionar outros order bumpers, ok? O order bump ele é uma ótima estratégia para a gente conseguir aumentar o nosso ticket médio. O seu produto principal você vai deixar para a estratégia de upsell. A pessoa comprou, você vai no 1 a 1 oferecer o próximo passo para ela. Ou dentro do seu curso, você coloca ali uma aula especial, onde você já antecipa o seu produto e faz uma oferta especial para ela entrar. Se a campanha gasta o valor do produto antes dos 3 dias e não vende, pausa a campanha. Nelson, aquilo que eu falei para você, né? Se as primeiras campanhas que você está subindo, mesmo que passe do valor do produto, deixa eu rodar nos 3 dias para você fazer a primeira análise de métricas. O máximo que você vai deixar é, tipo assim, chegar no quinto dia. Cara, cheguei no quinto dia, deixei a campanha rodar mais, não vendeu, aí você pode desativar. Quando duplica, altera. Quando duplica, altera o público. Só se você quiser testar outro público, igual alguém do tráfego respondeu, o Jeff.
Não entendi a objeção de cadastro do contato. Carmen, é porque acontece, quando a gente está rodando o quiz, pensando que o meu principal objetivo é vender no final do quiz. Como é um produto barato, tô fazendo várias perguntas para pessoas, se eu coloco ali, informa aqui o seu e-mail. O que a gente já viu nos nossos testes, acompanhando vários mentorados, é que a taxa de interação ela cai muito. E às vezes não compensa eu colocar essa pergunta, porque ela se torna mais uma barreira do que algo que vai acrescentar dentro do meu funil como um todo. Então, se para quem está começando, a gente não recomenda, tá? Mas assim, aquela questão, né? Que todo teste ele é válido. Deixa eu ver. Nossa, muita pergunta. Sim, Alexandre, é normal cair vendas do low ticket, jogo da Copa, jogo do Brasil. A gente teve algumas pessoas que relataram isso, né? Que, cara, tava vendendo tão bem, chegou no domingo, vendi um. Deixa eu ver aqui. Isso, Nelson, isso mesmo. Aí você segue ali a mesma sequência, tá? E aí, ó, tipo assim, na segunda campanha, a primeira campanha eu segui os 5 dias, gastei mais que o valor do produto. A segunda campanha, eu posso esperar tudo isso? Às vezes não, às vezes no terceiro dia. Não vendeu? Já desativa, não precisa esperar o quinto dia. Tá? Mas é aquela questão, analisa as métricas secundárias, tem que otimizar. Ok, vou aqui para compartilhar de novo a minha tela, depois eu respondo mais dúvidas. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Vamos lá. Então, já falei aqui da estrutura básica. Agora, falando numa estrutura de quem já fez ali as primeiras vendas, algumas vendas esporádicas, quer testar anúncios, né? Qual estrutura a gente recomenda para vocês, tá? Então, mesma coisa, o objetivo vai ser vendas, o evento de otimização dessa campanha vai ser compra. Aqui a gente já tem a nossa primeira mudança. Como eu estou falando de teste de anúncios, ao invés de usar o orçamento CBO, eu vou usar o orçamento ABO, ou seja, o orçamento a nível de conjunto de anúncios. E por que eu vou usar esse orçamento aqui dentro? Porque eu quero ter controle de quanto cada conjunto de anúncios vai gastar. Tá? Então, como é que funciona essa estrutura? Eu vou criar uma campanha. Essa campanha ela vai ter 3 conjuntos de anúncios, e vão ser 3 conjuntos de anúncios com as mesmas configurações. E dentro de cada conjunto de anúncio, eu vou colocar um anúncio diferente, tá? E por que eu não vou colocar públicos e anúncios diferentes? Porque se eu estiver trabalhando com 2 variáveis, se vender, eu não vou saber o que ajudou a vender, se foi a configuração do público ou o criativo. Então, em testes de criativos, eu mantenho as mesmas configurações de público dentro dos conjuntos de anúncios e vou variando somente os criativos. Beleza? E aí, os públicos que eu vou colocar dentro desses conjuntos de anúncios é público frio, tá? Igual eu expliquei para vocês anteriormente, que pode ser um público semelhante, um público de interesse, ou um público aberto, se o seu pixel ele já tem essa inteligência de fazer vendas dentro da conta. Bom? E aí, como é que funciona a otimização? Tá? Então, mesma coisa, tem que dar um tempo ali para a campanha rodar, né? 2 a 3 dias ali, pelo menos. E aí, toda análise, ela começa por onde? Pelo CPA, que é a minha métrica principal. Tá? Então, eu vou avaliar, dentro dos meus conjuntos de anúncios, qual conjunto de anúncio vendeu e vendeu dentro do CPA. Nesse conjunto de anúncio que vendeu, o que eu faço? Eu vou aumentar o orçamento diário dele, ali em 20%. Outra coisa que eu posso fazer é duplicar esse conjunto de anúncio em uma nova campanha, né? E aí, dentro dessa nova campanha, eu repito esse conjunto de anúncios assim, ó, 3 vezes, igual eu coloquei aqui, e eu posso até manter os mesmos criativos em cada um dos conjuntos. E aí vocês podem estar se perguntando, mas vai ficar tudo igual? E a verdade é, porque assim, ó, lembra que eu falei que o público frio ele é um público de milhões de pessoas? E às vezes, quando tá tudo configurado igual ao público, é o mesmo anúncio, como o público ele é de milhões de pessoas, a meta na hora de entregar esses anúncios, ela mostra para fatias desse público. Então, por mais que o conjunto seja igual, o anúncio seja igual, a meta vai estar mostrando para fatias diferentes desse mesmo público.
Tá? Então, isso aqui pode ser uma forma de eu já começar a escalar aquele criativo que eu já vi que deu bom, que ele vende. Beleza? E aí, ó, essa estrutura de campanha, ela vai ser a mesma dessa aqui que eu abri para vocês, né? Que é uma campanha, 3 conjuntos de anúncios e um anúncio em cada. A diferença é que é tudo igual, tá? A única diferença, na verdade, é essa. Porque quando eu começo a testar públicos iguais, criativos diferentes, nessa aqui fica tudo igual. Tá? E aí a outra otimização que eu posso fazer é criar 3 variações do anúncio campeão ou 3 novos anúncios do zero e criar uma outra campanha com essa mesma estrutura. Com essa estrutura aqui, né? Uma campanha, 3 conjuntos de anúncios, cada criativo em um conjunto de anúncios diferente. Tá? Eu sei que confundi, né? Com meu Deus, né? Quanta informação, mas eu vou repetir isso aqui algumas vezes para vocês conseguirem fixar. Tá? Então, a campanha que vendeu dentro do CPA, a gente vai fazer essas 3 ações. Aumenta o orçamento, duplica o conjunto campeão em uma nova campanha e cria variações desse anúncio campeão e coloca para rodar em uma nova campanha. Então, assim, eu já começo a escalar. Meu conjunto de anúncio vendeu, mas vendeu acima do CPA. O que eu faço? Eu reduzo o orçamento diário daquele criativo, daquele conjunto de anúncio e faço análise ali das minhas métricas secundárias para entender aonde que aconteceu o problema. Tá? E aí, ó, na prática, como é que é isso, né? Então, vamos supor que eu subi aqui a minha campanha. Então, o conjunto de anúncio que está verdinho é o conjunto de anúncio que vendeu. Ele vendeu dentro do CPA. Então, o que eu faço? Eu aumento o orçamento diário em 20%. Eu pego esse conjunto de anúncio e eu duplico ele em uma nova campanha. E aí, dentro dessa nova campanha, eu posso repetir ali o mesmo público e os mesmos criativos. Por quê? Porque eu já sei que esse é um criativo validado e porque eu quero pegar fatias diferentes desse mesmo público para mostrar esse anúncio que vendeu na outra campanha, ok? E aí eu posso fazer variações desse anúncio campeão e subir em uma nova campanha. Para o conjunto de anúncio que tá vermelhinho aqui, ó, ele bateu ali o valor do meu produto e não vendeu, o que eu faço com ele? Eu desativo. Tá? E o conjunto de anúncio 3, que vendeu, mas vendeu acima do ideal. O que eu faço? Reduz o orçamento e faz análise das métricas secundárias. Beleza? Então, na prática, é isso. Conforme a gente vai subindo as campanhas e vocês vão otimizando, vai ficando mais claro para vocês também esse processo, tá? Mas essa estrutura, ela é muito boa para a gente ali identificar os anúncios. E aí, um ponto importante, tá, gente? Não é que, tipo assim, o meu conjunto de anúncios fez uma venda, e aí eu pego e já vou duplicar essa campanha, igual tá aqui, duplicar os conjuntos e duplicar esse mesmo anúncio dentro da campanha. Não fez isso, tá? Essa campanha, esse conjunto de anúncios, tem que fazer pelo menos ali umas 5 vendas para a gente ter certeza que aquele criativo ele vende, e não foi sorte ele ter vendido. Porque se às vezes eu faço essa estrutura, mas com criativo que não é bom, que não se provou bom, aí essa cópia aqui, ó, a chance dela não funcionar é grande, tá? Então, para a gente ter certeza dos próximos testes em cima desse criativo campeão, tem que fazer ali pelo menos ali de 3 a 5 vendas para pensar em fazer isso, tá? Não, fez 2 vendas, o que eu faço? Aumenta o orçamento diário e espera. E vai controlando o CPA para ver se ele continua, para ver se ele vai continuar vendendo dentro desse CPA ideal. Tá? E muito importante, gente, low ticket pra gente é mais importante teste de anúncios. Então vocês precisam ter uma rotina de anúncios. Toda semana tem que ter anúncios novos. Não importa se sejam anúncios com ângulos novos, feitos totalmente do zero, ou se sejam anúncios, variações daquele que vendeu. Ou se vão ser anúncios em imagem. Entendeu? O importante é ter alguma coisa nova para testar. Tá? E esse é um erro muito comum que a gente vê, até dos mentorados que chegam na mentoria. Eu tinha um low ticket, estava vendendo, subiu uma campanha, e aí ele ficou só aumentando o orçamento, não teve essa rotina de criar novos anúncios, o criativo morreu, a campanha parou de performar e ele entrou em prejuízo, tá? Então, assim, low ticket é rotina de anúncio, tem que estar testando, tem que estar testando o tempo inteiro, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui se vocês ficaram com dúvida com relação à estrutura, porque aí eu vou reforçando algumas informações com base nas dúvidas de vocês. Hum,
Deixa eu ver aqui. O Alexandre perguntou se testa uma campanha nova. Nicole falou que se perdeu. Qualquer coisa eu volto. Esse ABO é só depois que o CBO estiver bom? Não necessariamente, Daniele. Assim, se você está começando, quer ter mais controle de orçamento, comece na estrutura básica. Comecei a vender, quero testar anúncios, saber dados de anúncios específicos, aí você pode testar essa estrutura de teste de anúncios. Então, pensa assim, que pode ser uma evolução. Ou se você já tiver assim, cara, eu tenho um caixa para testar, você pode já entrar direto nessa estrutura, testando anúncios com 3 conjuntos e etc. Tá? E aí eu gostaria de reforçar um outro ponto de atenção com vocês. Porque assim, ó, quanto mais vocês estiverem rodando tráfego, mais vocês vão percebendo alguns padrões da conta de vocês. A gente tem muitos mentorados que, cara, a melhor estrutura para eles é a estrutura de 1-1-3. Quando ele coloca, às vezes, a estrutura de taxa de anúncios, às vezes o CPA fica mais alto, a campanha parece que fica mais burra, não funciona tão bem. Entendeu? Então, vocês vão fazendo esses testes e vão vendo assim, né? Qual a estrutura de campanha eu vendo mais? Qual estrutura de campanha o meu CPA fica mais barato? E dentro daquela estrutura você mantém e vai replicando, trocando os anúncios dentro dessa estrutura. Tá? E aí um outro ponto importante para se observar ao longo do tempo. Cara, aquele criativo do conjunto 1, ele vendeu. Aí eu fiz uma outra avaliação dele, ele vendeu também. Vocês têm que fazer uma análise profunda dos criativos. Tipo assim, sentar mesmo, assistir os criativos de vocês e pensar, por que aquele criativo ele vendeu? Né? O que eu mostrei nesse criativo? O que eu falei nesse criativo? Como é que eu comecei esse criativo? E vocês têm que fazer estudos de todo criativo que vende. E vocês ir anotando. Porque quando chegar o momento de você fazer novos criativos, você, de forma intencional, vai pegar aqueles elementos que você sabe que funciona, que deixa o seu CPC barato e coloca nos seus novos anúncios de forma intencional. Entendeu? Então não é algo tipo assim, cara, anúncio é algo aleatório. Não. Estuda o que você fez, estuda até aqueles criativos que o CPC ficou alto, que não converteu. Cara, o que esse tem de diferente que os outros não têm? E o que eu tenho que evitar nos próximos? Isso faz muita diferença para a gente acertar o criativo. Sobe o orçamento a cada quanto tempo? Você pode subir o orçamento ali a cada 24, 48 horas, tá? Se perce... uma coisa que pode acontecer, eu subir o orçamento, o CPA ele pode aumentar um pouco também. Se percebeu que aumentei o orçamento, o CPA aumentou, aí você dá uma segurada. Pode dar uma espaçada. Tipo assim, ao invés de aumentar o orçamento a cada 24, dá uma segurada, aumenta a cada 48 horas, porque o mais importante ali é estabilizar o CPA. A Carla perguntou, não entendi porque mudou de CBO para ABO. É basicamente estrutura de campanha, Carla, porque campanhas de testes de anúncios, que eu quero ter certeza quanto cada conjunto de anúncio vai gastar, a gente usa ABO por conta desse controle. No CBO eu não tenho, porque o CBO eu coloco meu orçamento a nível de campanha. Se dentro dessa campanha ela tem 3 conjuntos de anúncios, o Facebook ele vai gastar esses R$ 30 que eu coloquei na campanha como ele quiser nos meus conjuntos de anúncios. Só que eu não quero isso. No meu teste, eu quero ter certeza que cada conjunto vai gastar, por exemplo, R$ 15. Tá? Eu já respondi. Pedro, quantos criativos por anúncio? Seria quantos criativos por conjunto? Nessa estrutura de teste é um criativo por conjunto. E você pode colocar variações vídeo e imagem, não tem problema. Deixa eu ver aqui, tem 5. Amanda. Olha só, Amanda, tá rodando a campanha 5 dias e fez 15 vendas. Que legal, Amanda. Aí você tem que ver, né? Qual o criativo que vendeu? Todos os criativos ali fizeram uma venda? Todos os criativos estão em uma campanha só com um conjunto de anúncios? Então, essa sua estrutura que você está usando vai influenciar também a otimização que a gente vai fazer. Tá? E principalmente o seu CPA, tá? O seu CPA tá dentro do ideal, porque às vezes você tá investindo, tipo assim, R$ 1.000, fez 15 vendas, mas o CPA tá muito estourado. Então, mais importante, cara, o seu CPA, ele tá dentro dos 50%, 60% do produto? Deixa eu ver aqui. A galera no chat tá arrasando, tem muita pergunta, fiquei
Hum. O Vitor perguntou: vale a pena usar novamente um criativo antigo que funcionou bem ou regravo? Você pode fazer das duas maneiras, tá? Às vezes um criativo ele volta do mundo dos mortos e volta funcionando bem, e já cria variações também, coloca para testar. Na duplicação é o mesmo anúncio nos três conjuntos? Isso. É quando eu quero explorar ao máximo aquele criativo, tá? E aí, observa o comportamento dessa campanha, tá? Se ela vai conseguir vender, se, por exemplo, se gastar ali o valor do CPA ali do conjunto e não vender, aí você já pode meio que desativar. Sempre tendo muito controle do CPA de vocês. Deixa eu ver aqui. Nossa, o CPA tá R$ 8, o valor do produto é 37, tem um order bump que estão ajudando. No total, roubas 4, está ótimo. Amanda, então tá excelente, ok? Então, o que você tem que fazer? Rotina de anúncios, tá? Essa campanha tá indo muito bem, eu acho que nela eu ia otimizando o orçamento, aumenta o orçamento 20%, espera 24 horas, vê se o orçamento, se o CPA se mantém, aumenta de novo. Rotina de anúncios toda semana, e esses novos anúncios eu já subiria uma nova campanha. Ela se perguntou o que fazer exatamente nas variações. Muda a cor, muda a copy toda, muda a imagem. Você muda o início, você muda a frase que você fala no início, você muda a forma como você começa. Você pode mudar só a headline fixa que fica no vídeo. Então pode ser detalhes, mas pode ser mudanças também um pouco maior. Mas tem que pensar assim, né? O que, que fez aquele anúncio falar? Qual foi a Big Idea que fez aquele anúncio falar? Por exemplo, ontem a gente estava fazendo análise de uma mentorada no fluxo e o produto dela era de locução artística. E todo o criativo que ela trazia a Big Idea, que locução não é dom, essa Big Idea ela vendia. Independente da forma como ela começava. Mas essa ideia vendia muito bem. Entendeu? Então, às vezes, pode ser variações da forma de comunicar a mesma Big Idea de formas diferentes, com inícios diferentes. Quando você fala novos anúncios, é alterar o criativo. Novos anúncios é criar novos anúncios ou criar variações daquele criativo que vendeu. Geralmente já vendeu em outras campanhas. Posso colocar o orçamento. Juliana, assim, tá? Essa estrutura que eu falei assim, de começar com um orçamento mais conservador, é pensando em quem está começando, que não pode gastar muito. Mas se você já tem uma noção de criativos validados, você já está vendendo, você pode criar aquela estrutura básica ali de uma campanha, um conjunto, três anúncios, começar com o valor do produto, R$ 97, não tem nenhum problema, tá? Porque assim a sua campanha ela vai gastar mais rápido e a ideia é que ela venda mais rápido também. O atleta dos concursos, ele perguntou quando o público é pequeno. Mas o público frio é pequeno no Brasil? Tipo assim, é um concurso muito específico que poucas pessoas fazem? Pequeno nesse sentido ou pequeno em relação que é o público que você tem no Instagram? O Nicolas falou: o meu não tá vendendo, acho que o problema é o quiz, não sei o que fazer para otimizar. Se o problema é o quiz, Nicolas, você tem que voltar, depois você vai voltar aqui, ó, nessa parte. Você tem que entender aonde que as pessoas estão parando no seu quiz. Se é na tela de abertura, se é em alguma etapa específica, se é na taxa de interação da última etapa, tá? Tudo isso ele influencia. Bom, vou passar aqui para uma estrutura, já falando um pouco assim de escala. Tá, quais são os pré-requisitos para escalar, gente? Escalar não é simplesmente eu criar uma campanha e colocar muito dinheiro, porque a chance de eu colocar muito dinheiro e ficar com o CPA estourado e não conseguir vender, ela é muito grande. Então, para eu conseguir escalar, eu tenho que antes descobrir aqueles criativos que têm potencial de aguentar verba, entendeu? Então, por exemplo, antes de eu chegar no momento de escala, às vezes é muito importante eu passar por essa campanha aqui de teste de anúncios, ou ter feito várias campanhas aqui nessa estrutura mais básica, mas ter pelo menos ali uns três criativos que cada um fez ali de 5 a 10 vendas dentro do CPA. Tá? Porque essa campanha de escala, ela tem a estrutura simples, uma campanha,
um conjunto e eu vou colocar todos os meus anúncios validados ali dentro dela. E é uma campanha que já começa com um orçamento mais alto. Posso começar ela com um orçamento de 200, de 300, de R$ 500, entendeu? Dependendo do histórico da minha conta e dependendo ali dos criativos validados que eu tenho, tá? Então, se você está rodando campanhas há muito tempo, está com dificuldade de escalar, você vê se você já testou essa estrutura de pegar realmente só os criativos validados de 5 a 10 vendas dentro do CPA para colocar mais dinheiro dentro deles. E aí, essa campanha é uma campanha que, cara, descobri um novo criativo validado, um criativo que fez 10 vendas. Aí eu posso adicionar um novo criativo dentro dessa campanha, que já está com um orçamento muito alto. Tá? Não tem problema. E aí, como eu estou trabalhando com orçamentos maiores, a gente deixa para fazer essa otimização de verba ali a cada 48 horas, se o CPA da campanha estiver bom. Se o CPA da campanha, por acaso, estiver um pouquinho alto, aí eu tenho que diminuir ali o orçamento diário dessa campanha, tá? Para eu controlar ali os gastos dela. Ok? Então, assim, muitos mentorados do fluxo têm conseguido escalar nessa estrutura. Primeiro, identifica aqueles criativos que de fato são os campeões, que conseguem vender dentro do CPA, e depois a gente joga para essa estrutura aqui. Tá? Que para começar a escalar, acho que não, a direção aqui falou que eu não estou compartilhando a minha tela. É verdade, gente, eu esqueci de compartilhar a tela. Deixa eu voltar. Tá, eu só escrevi aqui as orientações para vocês, tá? Então a ideia é pegar os anúncios com o CPA desejado e jogar em uma campanha Andrômeda. O que é essa campanha Andrômeda? É a campanha na estrutura 1x. O que é o X no final? Que é a quantidade de criativos validados que eu tiver. Tá? Uma campanha, um conjunto com um orçamento CBO, né? Usando ali o orçamento a nível de campanha, ok? E aí, como eu estava dizendo para vocês, só jogar nessa campanha os criativos realmente validados. Como é que eu sei que ele é validado? Pelo menos 5 vendas com um bom CPA. Tá? Ou se for um criativo que tem um custo por checkout ali bem baratinho. Às vezes você pode testar ele também ali numa campanha de escala. Tá? E aí, com relação ao orçamento que eu estava comentando com vocês, quando tem mais dinheiro, aí vocês podem fazer esse aumento de orçamento ali a cada 48 horas, se o CPA da campanha estiver bom, beleza? Então, essa é um dos tipos de estrutura de escala que a gente usa, né? Tem outros também tipos que, dependendo do contexto, a gente recomenda, tá bom? E aí, de tudo que eu passei aqui para vocês, ó, o que eu quero reforçar, né? Cada conta, ela tem um padrão, tá? Então, para alguns, essa estrutura aqui, ó, mais simples, vai funcionar muito bem, 3. Outras pessoas, cara, quero testar mais anúncios e ter mais certeza das métricas isoladas de cada criativo. Às vezes, essa estrutura aqui vai funcionar muito bem. E para escalar, criativos validados, campanha com mais orçamento, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Então, são esses 3 tipos que vocês podem começar a trabalhar, beleza? Deixa eu voltar aqui no chat, porque eu vou responder algumas dúvidas. A Nicole, acho que o problema está sendo a oferta ali do seu produto. Porque se você tem muito checkout e não está tendo venda nenhuma, as pessoas estão vendo checkout, mas não estão vendo ali o valor devido. O que você pode testar também, às vezes, é personalizar o seu checkout, né? No seu checkout, colocar um banner, reforçando ali os diferenciais do seu produto. Às vezes isso aumenta a conversão ali do checkout final. O Bernardo perguntou: vale a pena colocar um quiz em e-book de emagrecimento? Só se o quiz for dar uma resposta personalizada para a pessoa ali no final. Que ela vai preencher alguns dados dela, o peso, a altura, às vezes vai calcular ali o IMC. Porque senão, acho que eu testaria direto com a página de vendas mesmo. Então, beleza, gente. Daqui a pouquinho eu vou responder mais dúvidas de vocês. Mas antes de responder mais dúvidas, eu acho que na semana passada tinha muita gente que estava aqui e teve uma hora que eu parei rapidinho para falar sobre o fluxo, né? Porque tem muita gente que não sabe o que é o fluxo, tem muita gente que está pensando em entrar para o fluxo, mas não sabe muito bem como o fluxo funciona. Então, vou falar que nem o Leandro, né? Vou pedir aqui uma licença rápida para só apresentar para quem está aí namorando o fluxo há algum tempo, na dúvida, para quem tem essa curiosidade, como é que funciona o nosso trabalho aqui desse lado. E depois dessa apresentação, eu volto a responder as dúvidas de vocês.